Me sinta. Você acha que ela precisa de apresentação, gente? Ô, gente, você quer o primeiro? Ai, gente. Tem muita coisa pra gente falar, gente. Não sei porque que o Ricardo não veio ainda. Estava preocupado com ele, deve estar para chegar. Você quer que a gente fique aqui ou vai ali pro cantinho? Vai pro cantinho, vamos pro cantinho. Eu, hein? Olha onde é que vai publicar isso, eu quero meus direitos. Bom, pessoal, bom dia, então. Bom dia. Muito felizes de estar. Boa parte da outra turma está aqui. Boa parte de gente nova. Nova que eu digo, não para a Bel, mas que está de presencial com a Evelyn. Acho que é a primeira vez alguns, a maioria já está no grupo dela, né? E é uma alegria muito grande. Mais uma vez eu digo, heróis da resistência, né? Que topam estudar, que querem estar junto. Bom, mas com ela é fácil também, né? E ficamos muito felizes. Foi uma luta muito grande esses 3 meses para poder juntar essa turma. E era uma turma, assim, a gente queria pouco menos de pessoas do que da outra vez. Eu acho que fica mais íntimo, ainda falta bastante gente chegar, mas assim, é uma coisa, é um encontro bem íntimo, bem, você tá vendo os vídeos dela, às vezes você não consegue interagir, quando é na live é um pouco mais fácil, né? Mas estando com ela presente aqui, a energia dela é uma coisa bem diferente. Tá, então, eu estou muito feliz que você topou vir. Obrigada, essa casa aqui, você sabe que é sua. E, na verdade, ela trouxe realmente quem manda aqui, né? Que é a Lilian. A Lilian é a filha dela, né? E ela não dá essa daqui não dá um passo se essa daqui não deixar. Porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não. Olha, eu tive falando logo cedo. Ô, Evelyn, então não vai rolar shopping, aquelas Vai porque ela quer. Pois é, O shopping gente. tá liberado, café não, gente. Café faz lá. E então, fique à vontade, vão ser 2 dias muito legais. Vamos tentar começar mais ou menos na hora, né? Hoje é óbvio que o primeiro dia é o primeiro dia, como sempre, né? E vamos tentar começar às 8 amanhã, né? Isso, vamos estipular os horários. Qual que vai ser o horário do primeiro intervalo? Você que manda, 10h30, tá bom? Então, porque eu fico pensando assim, como é que é o horário de almoço? São Seria 2 horas de almoço? Acho que é um pouco menos. Porque 1 aí hora, todo 1 mundo hora. almoça por aqui mesmo, ninguém vai em casa, Depois né? a gente eu vou dar as coordenadas dos lugares onde a gente vai comer, aqui por perto, mas vamos tentar fazer uma coisa rápida. Isso, para Então, aproveitar. Perfeito, vamos fazer assim, 10h30 é o primeiro intervalo, 12h30 é o almoço, Tá. volta 1h30. Tá. E aí depois 3h30, 4 horas o último intervalo e 6 horas, tá bom? Então O a que você gente acha? vai até 10h30, para meio-dia e Fica a meio. teu critério. Não, eu tô falando para o pessoal poder se organizar, porque Fechou. eu vou ficar aqui quietinha, bonitinha. Fechou. Né? Fica a teu critério. Tá? Então, obrigado, gente. Agradeço a presença do pessoal. Depois você vai me dar, na volta do almoço, 5 minutinhos para eu apresentar os nossos amigos patrocinadores. Sim, precisamos. Ou na volta do intervalo. Tá? Precisamos. O pessoal que está aqui ajudando a gente. E tem muita surpresa aí até o último dia. Tá bom, gente? Fica à vontade. Então, espera aí, tem um monte de coisa que nós precisamos acordar para que tudo aconteça tudo bem. Só que, primeiro, eu queria chamar um cara aqui, para estar junto com a gente, para que cada palavra que eu proferir bata no coração de vocês de alguma forma positiva. Que eu não seja capaz de trazer nada que possa prejudicá-los e que tudo seja para o nosso bem e da nossa implantodontia. Faz uma oração para a gente, meu querido. Sempre aprontando comigo, né? Mas é um prazer. Vamos lá. Então, tudo que a gente tem nesse momento é que agradecer. Agradecer muito pela vida, agradecer muito ao Mestre Jesus e aos queridos protetores, anjos da guarda de todos nós, que nos permitiram passar esses últimos 2 anos de tantas incertezas, de tanto aprendizado profissional e principalmente emocional. Esses espíritos benfeitores nos permitiram passar saudáveis, íntegros, experientes, e tudo isso só nos faz agradecer a oportunidade de novo de estarmos aqui com a querida doutora Evelyn. Que o nosso querido Mestre Jesus nos proteja hoje e sempre, que eles continuem toda a espiritualidade individual de cada um de nós, nossos queridos benfeitores anjos da guarda, estejam conosco e continuem nos intuindo para o caminho do bem,
do estudo e do aprendizado. Muito obrigado pela sua oportunidade, mestre, de estarmos presentes nesse momento. Abençoe todos que estão aqui, os que estão para chegar ainda, e acompanhem a doutora Evelyn, querida amiga, nesses 2 dias, com toda a sua proteção, e amplifique suas antenas de captações de fluidos positivos. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, que Vamos assim lá. seja. Obrigada. Já protegida, a Cristina está ali. Desce, meus amigos, meus queridos, muitos eu já conheci da outra vez, muitos eu já conheço de outros momentos. Muito, muito feliz. Me fala quem não esteve aqui da vez passada, só para eu saber quantas pessoas. Uma turma boa, né? Uma turma de pessoas. Ei, querido, como é que você está? Tudo bem? Ótimo. Então, assim, para um mineiro estar em São Paulo é uma emoção, gente, mas chegar aqui é uma dificuldade que vocês não fazem ideia, tá? A gente passa, de fato, por jegue, por ponte, por estrada de chão. Parece que é mentira, mas não é não, tá? E eu não estou na capital, tá, gente? Eu estou bem no interiorzão. A minha cidade chama Ubá. A única coisa que tem Ubá, que talvez vocês conheçam, é os móveis Itatiaia. Alguém já ouviu falar? Então, os móveis Itatiaia nasceu em Ubá. Eu até conheço a família, né? Todo mundo já trabalhou em Itatiaia de alguma forma. Porém, infelizmente, o imposto de Minas Gerais é muito alto. Então, a fábrica está sendo toda migrada para o Espírito Santo por questões de imposto. O que custa o Estado cair um pouco o imposto para ter uma empresa, né, desse naipe? Mas, infelizmente, é isso aí. Bem, gente, então, assim, o meu objetivo, todo mundo tem um objetivo na vida, né? E o meu grande objetivo é dar para que eu receba. Nada que eu aprendi nessa caminhada, eu quero guardar para mim. Todos vocês já tiveram a oportunidade de estar com grandes mestres, que você vai na aula dele, ai meu Deus, mas o que era aquele negócio? Eu esqueci. Nós vamos passar praticamente aqui o quê? Vamos colocar 8 horas, 8 e 8, 16 horas. Chega uma hora que a gente está cansado, chega uma hora que a gente está com sono, poxa, ficar sentado não é o nosso padrão do dia a dia, né? Então, muito dessa aula, ela vai se perder, apesar de eu tentar passar o máximo de informações para vocês. Então, agradecer aqui o Oswaldo e a Carmen por arrumar toda essa aparatologia aqui para a gente. Para quê? Para que depois essa aula possa ser disponibilizada a vocês. Tá com barulhinho? Vamos controlar aqui, ó. Eu acho que é o microfone. Mas um pouquinho mais longe? Tá. Vamos ver aqui agora. Vamos ver agora se vai melhorar. Então, a ideia é, depois que nós acabarmos essa aula, como está sendo essa captura? A Carmen vai fazer algumas imagens nossas aqui, mas a imagem oficial é a que eu projetar. A projeção que vocês vão receber depois é muito melhor do que essa que vocês estão vendo aqui, porque ela vai estar capturando a imagem do meu computador. Então, se alguma coisa for de interessante, nós estamos estudando qual a melhor plataforma para colocar isso para vocês, como que vai ser feita essa edição. Então, nesse primeiro momento, vai ter uma geração de conteúdo, tudo que a gente for falar vai ser gravado, né? Porém, capturando a minha imagem. Ela está fazendo algumas fotos minhas e vídeos aqui, mais para a gente se localizar no tempo e espaço. Vou falar que dia é hoje. Hoje é dia 28 de novembro de 1900... Outubro, aí ó, já começou a esclerose, né? E eu tô gostando de ver, me fala aqui, gente, quem aqui já é militante na implantodontia há mais de 10 anos? Olha, é uma turma de pessoas muito experientes, né? Menos de 10 anos. Bastante, pouca gente. Então, olha como que... tem mais para chegar. Então, olha bem a minha responsabilidade. Fazer alguma coisa ser agradável para quem já tem 20, 30 anos, né? Que é o caso de alguns, e para quem está começando. Então, é uma responsabilidade grande, mas eu vim preparada. Mas preparada, sim. Bem, como eu trouxe a Lilian pela primeira vez, agora a Lilian já é formada. Para mim, ela já é formada há muito tempo, desde que nasceu, porque a única coisa que ela viu nessa vida foi implantodontia, né? Para mim, ela já é formada, mas tudo bem. A Lilian cuida
da minha parte tecnológica. Eu decidi algumas coisas na minha vida. Com muita ênfase que ela decidiu, tá, gente? Eu decidi. Eu gosto de implante. Eu detesto computador. Então, eu quero fazer o meu implante, eu quero alguém que fotografe para mim, eu quero alguém que filme para mim e que coloque aqui para eu poder passar para vocês. Esse alguém tem o mesmo sobrenome dela. Ela é minha filha. Então, a minha filha, ela montou essas aulas carinhosamente. Eu considero a Evelyn hoje só uma figura com um monte de pessoas aqui. Inclusive você, Danilo, inclusive você, Elaine, Márcia, Denise, todos os meus amigos que me fazem essa figura Evelyn aqui, né? Por questões de um projeto de vida, Décio também é o meu grande amor. O Décio acha que um dia ele vai namorar comigo, mas ele não vai. Eu vou explicar para ele por quê. Vou explicar. Ó, a mulher depois da menopausa, gente, ela não quer namorar. Entendeu? Ela não quer. Entendam isso. Mas deu fora assim, O Décio. Posso dizer que eu já dormi 4 anos do lado dele. E nada. Foge. Ô, gente, Tá bem. ó, eu combinei com o Décio. Décio, toda vez que eu for em São Paulo, você não me deixa sozinha. Meu sonho é ir para São Paulo. Aí a Lília fala, mãe, o Décio tá lá. Então, assim, é um querido mesmo, é uma brincadeira, né, de mais fundo do meu coração. Então, assim, gente, o meu grande objetivo é que vocês virem no final dessa aula, da primeira parte da manhã, e fala assim, poxa, isso aqui que você me falou já vai fazer uma diferença na minha vida amanhã, se eu for aplicar isso na minha clínica, tá? Então, a Lilian, carinhosamente, o que ela fez? Ela trouxe um link pra gente, ela desenvolveu um link e já tá no WhatsApp. E o que tem lá nesse link? Tem o assunto que eu escolhi para conversar com vocês na parte da manhã, tá? Que é o que eu acho onde nós precisamos começar, que é o planejamento. A partir daí, quando nós terminarmos essa parte da manhã, vocês vão responder de novo. Vamos imaginar que a pergunta lá foi assim, qual é o material protético ideal, já vou apresentar nosso protético aqui, que vai estar facilitando para a gente essas questões dos materiais, utilizado para prótese dental. Qual é o material mais usado? Vamos supor que isso passou despercebido. Preencham esse formulário, porque se você preencher esse formulário, depois eu consigo conversar com você individualmente. Eu trouxe toda uma linha de raciocínio que, óbvio, que as perguntas podem ser feitas, mas, eu sou muito tímida, eu não quero fazer essa pergunta. Então, isso vai estar disponível nos dados que a Lília vai me apresentar e depois eu quero conversar com vocês individualmente. E eu posso garantir que eu faço isso muito bem. Não faço, Márcia, conversar individualmente? Eu converso muito bem individualmente. Eu não tenho problema com o tempo, tá? Então, preencham essa checklist para que a gente possa ter uma dinâmica e uma aproximação para que eu possa ser bem útil aqui. Eu chamo esse momento nosso de imersão. O que é imergir? É eu entrar no fundo do mar e depois que eu entrar no fundo do mar, a única preocupação que eu preciso ter é com a minha sobrevivência. Quando eu entrar no fundo do mar, se eu pegar um celular para ficar recebendo mensagem do meu menino, se eu pegar um celular para ver se o Décio me mandou uma mensagenzinha carinhosa, se eu pegar um celular para ficar vendo a minha vida, eu não vou cuidar do meu primordial, que é cuidar da minha vida no fundo do mar. Por isso, gente, eu queria convidar vocês para que vocês mergulhem nesse momento comigo. A segunda coisa que eu gostaria muito, muito de pedir, o que vocês estão com a briga danada aí, Oswaldo? Você vai para lá, Fátima. Na verdade, eu vim pra cá. Vai para lá, vem para cá. Meu filho, nosso negócio está muito chique, né? Tá chique demais. Deu agora? Agora tudo certo? Bem, então, nesse convite ao mergulho, vocês são todos, a maioria que é velho, né, gente? Não tem muita gente muito jovem, não.
O que eu quero dizer para vocês? A Elaine, a Fátima, a Denise, tudo velha. Então, o que está acontecendo com a gente? Nós temos muitas informações, muita. O que eu preciso? Que vocês peguem essas informações de vocês, guardem numa caixa do cérebro e me permitam mostrar um novo conteúdo. Mineiro é assim. Eu pego uma receita, eu estou vendo a receita lá, para fazer um risoto. Você pega o arroz, aí você vai colocando ali um creme de leite. Olha o mineiro, que horas que vai vir o queijo? Que horas que vai vir o queijo? A gente já quer mudar a receita original, que foi criada por um expert, só para colocar o meu gosto. E eu não sou uma expert em risoto, então eu não posso colocar o queijo, senão eu vou estragar o risoto. Então, o que eu quero falar do que eu trouxe para vocês? O que eu trouxe para vocês foi amparado na mais rigorosa literatura. Mas é uma literatura que é diferente do momento que você começou a atuar, Danilo. É um momento muito diferente do que você começou a atuar. Então, o que eu vou fazer para vocês, se Deus quiser, e apesar dessa chatice da parte da filmagem ser importante, junto com o meu vídeo, eu vou trazer todas as publicações que me amparam no que eu vou estar falando para vocês. Então, assim, a Evelyn virou para mim e falou que se é uma coroa dental, tem que ser cerâmica. Eu vou te dar também a literatura que especifica isso. A partir daí, se você quiser continuar fazendo do seu jeito, é uma opção sua. Esse vai ser o jogo. Então, por que eu estou falando isso aqui? Muitas vezes, gente, já aconteceu comigo infinitas vezes, em vez de nós aproveitarmos esse momento e mergulhar, na cabeça da gente está só um conflito. Tá assim, essa louca está falando que a área de contato do implante cônico é melhor do que o HE, mas eu faço HE há 288 anos e tenho sucesso. Então você não está aberto a ouvir o que eu tenho que falar, para depois você fazer a tomada de decisão ou não. Então isso é muito difícil, não é, Danilo? Porque a gente vem de uma escola, eu também. Eu falo, converso muito com ela, nosso papo é de madrugada, né? 5 horas da manhã a gente já está acordado. Eu falo com ela assim, nós estamos na pior fase. Nós estamos na fase de transição dos conceitos. Plataformas hexagonais para plataformas cônicas. Nós temos um problema financeiro no Brasil também, que tudo é protocolo, tudo é plástico, não existe mais cerâmica. Né? Quando você pensa numa reabilitação total de cerâmica, parece que você está falando um terror, né, não, Robert? Parece que a única reabilitação que exige é a dentadura, que é uma dentadura, é um protocolo plástico. Então é isso que eu vim trazer para vocês. Tirem um pouquinho dessa soberba do que eu já sei para ouvir uma maluca lá, porque afinal de contas vocês já estão aqui. Vamos curtir esse momento, tá? E sem mais delongas, o que é isso aqui? O que é o primeiro passo? É o momento que o paciente chega no nosso consultório. Quando o paciente chega no nosso consultório, eu preciso começar a diagnosticar. Aí vem aquele contexto, eu cobro, eu não cobro. Aí nós vamos ver aqui o que eu acho que a gente precisa saber. O diagnóstico é o momento que você vai planejar. Para planejar, só de olhar eu consigo entender o que está acontecendo, né? Então, o diagnóstico é o momento de eu identificar o problema que o paciente está trazendo aqui para o seu consultório. Bem, o nosso curso é Reabilitando o Edentulismo Total. Eu não gosto do nome protocolo, vou falar por quê. Porque se você jogar protocolo na PubMed, por exemplo, em qualquer linha de pesquisa que você vai fazer, o nome protocolo só é usado no Brasil. Então, nós precisamos pensar em reabilitações totais com implante, porque protocolo foi um nome que nós guardamos para a gente e não existe isso no exterior, tá? Então, quando eu penso em diagnosticar, eu penso assim, pode chegar um cara no meu consultório que ele é já desdentado, tá? Então, o cara chegou no meu consultório desdentado. Eu preciso diagnosticar e preciso vender um tratamento para ele, não é assim?
Já pode acontecer também do cara chegar com os dentes tão falidos, mas tão falidos, porque ele foi perdendo os dentes ao longo da vida, então um tá para cima, o outro tá para baixo, não tem uma estabilidade oclusal nenhuma, que por vezes eu prefiro já tirar esses dentes falidos e já pensar numa reabilitação total com o implante. E eu já vou pegar, muitos de nós, eu tenho certeza, principalmente aqui em São Paulo, que nós já vamos pegar pacientes já implantados. O que eu vou fazer com esses caras? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, eu escolhi essas 3 modalidades para a gente começar a conversar agora na parte da manhã. Por quê? Porque eu acredito que a partir de nós deixarmos isso aqui bem claro, todo o resto vai ser juntar essa ideia. Vocês aqui estão pensando em mais alguma forma de eu poder classificar, diagnosticar um cara pensando numa reabilitação total? Tem alguma coisa que vocês estão pensando, alguma situação? Geralmente o cara chega ou sem dente, geralmente ele já chega com dente falido, ou às vezes também, por exemplo, eu tenho 55 anos, eu já tenho um implante aqui, um implante aqui. Aí daqui um tempo pode ser que eu precise de mais. Então o que ao plano de tratamento e o planejamento. Tá, o som ainda tá ruim? Tá batendo aquele... Tá beleza? Tá. Então, na implantodontia, o planejamento tem que ser reverso. Primeiro, nós precisamos pensar na prótese, para depois nós pensarmos em qual cirurgia que nós vamos fazer, tá? Então, é o seguinte, olha, nós temos apenas 3 tipos de prótese para reabilitar os edêntulos totais. Alguém aqui pode falar assim, vamos desprover de vaidade. Alguém aqui nunca ouviu falar nessas terminologias, PF1, PF2 e PF3? Todo mundo já ouviu falar nessas terminologias? Não precisa ficar com vergonha, tá, gente? Imagina que eu acabei de arrancar meus dentes e eu não tenho reabsorção óssea nenhuma. Se eu fosse fazer uma reabilitação protética, a minha prótese seria dental, ok? Então, a prótese dental, ela é conhecida na classificação de Misch por PF1. Ela tem um elemento, é o dente, ok? Muitas vezes, a pessoa já arrancou o dente há um certo tempo, mas a reabsorção dela não foi muito significante. Então, nós precisamos reabilitá-la com uma prótese que tem o dente mais alongado e essa prótese é chamada de prótese dental ainda, porém os dentes mais alongados, PF2. Agora imagina aquele senhorzinho que já arrancou os dentes há 40 anos, já usa uma prótese que levou uma grande reabsorção dos rebordos e ela precisa compensar para que ela tenha uma vida, uma dimensão apropriada, ela precisa compensar com dente e tecido gengival. Como nós sabemos que não tem jeito, quando nós perdemos todo o osso, descer com o osso muito extenso assim, a gente compensa com uma prótese dentogengival, que na classificação de Misch é chamado de PF3. Lilica, depois você pega água para mim, por favor? Ali não tem não. Aqui, deixa eu te dar um copinho. Tô gritando? Não. Então é o seguinte, gente, olha, prótese dental e prótese dentogengival. Então, se o Décio me ligar, Giane também me ligar e falar assim, ô Evelyn, eu estou aqui com uma prótese dental, eu vou entender que é só dente. Ela pode me ligar e falar assim, ô Evelyn, eu estou aqui com uma PF1, eu vou entender que é só dente. Se ela me ligar e falar assim, Evelyn, eu estou aqui com uma prótese híbrida, eu vou entender que é dentogengival. E se ela me falar, eu estou com uma prótese dentogengival e PF3 é a mesma coisa. Então, nós precisamos nos comunicar, tá? E nessa comunicação, quanto mais nomes eu saber, melhor. Eu vou responder, eu vou conseguir ter uma boa comunicação. Bem, gente,
Quem sabe mais ou menos qual é o tamanho, segundo Picossi, de um dente natural incisivo central? Quem sabe? Aproximadamente 10 a 12 milímetros, tá? Então, ó, se você pegar a reguinha, eu tenho feito isso com muito mais... Depois que eu comecei a entender essa questão da prótese, eu tenho feito com muito mais propriedade. Chega aquelas meninas lindas no consultório para clareamento, eu vou lá e faço uma medida do incisivo central dela e o incisivo e o molar. Sempre, o incisivo central praticamente é o maior dente que nós temos. À medida que a gente caminha para posterior, eles vão diminuindo. Chega lá no molar até 8 milímetros mais ou menos, tá? Por que eu estou falando isso? Quem já aconteceu aqui de ficar dente soltando do protocolo? Quem falar que não aconteceu, gente, está falando tanta mentira. Mas está falando tanta mentira que eu... Né? É porque não fez protocolo. Por que o dente solta? Porque nós nunca paramos para estudar tamanhos dos dentes, tá? E nós vamos já chegar lá rapidinho, tá? Então, a PF1 é somente dentes. A PF2 são os dentes mais alongados, vamos pensar naquele dente com ligeiro problema periodontal e, finalmente, dente e mais gengiva. Então, ó, vamos imaginar uma situação assim, eu perdi o meu central. Se eu for repor o meu central com um implante, a minha prótese vai ser o quê? Dental. Vamos imaginar que eu perdi os 4 dentes da frente e eu usei aquelas PPR que gasta osso e tá aquele desenho horroroso. Qual prótese que eu vou precisar? De uma prótese dentogengival. Agora que vem uma briga de foice. Essa hora é a hora mais complicada e que a maioria das pessoas brigam comigo. Se for um central, eu vou reabilitar com que material, gente? Cerâmico. Porém, se eu for reabilitar naquela situação do metaloplástico, se eu for reabilitar dentogengival, eu posso fazer metaloplástico. Então, olha bem a briga de foice. Quando o meu espaço protético é só dental, obrigatoriamente a reabilitação final deve ser cerâmica. Você concorda, Roberto? Por que não pode ser uma metaloplástica? Explica pra gente. A questão da metaloplástica, mesmo sendo isso, fala pra gente. Ela sendo resina, o que acontece? Ele tem pigmentação. Então, olha o que acontece, gente. Quando eu tenho uma reabilitação só dental, eu preciso do metal para fazer a união entre os meus implantes. É isso que vai me dar aquela estabilidade do all on fora, aquilo tudo, que eu não vou colocar implante dente a dente. O metal ele tem que ficar aqui de baixo. Não existe uma adesividade química entre o metal e a resina. Seja ela resina acrílica, seja ela resina termo e seja ela resina foto. Então, o que vai acontecer? Todos os dentes, eles vão virar facetas. Não vai virar faceta? Porque, na verdade, é um dente que está colado em cima de um metal. E vai começar a debulhar. Se ele não soltar, ele vai pigmentar demais, porque não existe uma adesividade química. Então, aqui é que gera todo o problema. Por quê? Porque quando a Evelyn, olha, eu vou tirar meus dentes todos agora, os meus dentes são espaço dental. Então, eu preciso passar primeiro por um provisório plástico. Aí ele vai falar com a gente, não, vamos fazer com resina foto, vamos fazer com uma resina prensada, para depois eu pensar numa reabilitação cerâmica. Porque não vai durar por longo tempo. Então, olha, nós estamos fazendo um planejamento de uma prótese dental, aí eu já estou pensando, mas o paciente não tem dinheiro para pagar. O Ronaldo Irata publicou uma frase que eu achei muito interessante. Deve ser muito ruim você ser escolhido só pelo seu preço. E é exatamente essa sensação que eu fico pensando quando não fica claro que a indicação do caso dele é uma cerâmica e não uma metaloplástica. Porque nós estamos entregando para os nossos pacientes tudo de plástico para facilitar financeiramente para eles. E nessa de facilitar financeiramente para eles,
Quem que está se ferrando? Você que o dente está soltando muito. Porque se o seu dente está soltando muito, é porque o seu espaço protético é para uma prótese cerâmica e não para uma prótese metaloplástica. Aí o que você vai virar? Consertador de dente de estoque. E por que eu posso falar isso com muita propriedade? Porque até eu entender toda essa linha de raciocínio que nós vamos falar aqui com vocês durante esses 2 dias aqui, o que eu mais fazia era metaloplástica. Primeiro, com 2 dias está pronto. Segundo, o paciente pode pagar barato, porque é barato uma acrilização, é muito barato. Mas com isso, o paciente dá muito retorno. Aí o cara me liga e fala, aí a minha secretária vira para mim e fala assim, o seu Edgar está ali na porta. Ah, mas o seu Edgar teve com a semana passada aqui, semana passada soltou o lateral, você já sabe até qual dente que vai soltar. De tanto que ele já voltou. Então, você deixa de ser um reabilitador de casos totais para ser um colador de dente de estoque. É isso que vocês são, que nós todos somos, quando nós não respeitamos qual o material ideal para cada caso, tá? Então, assim, se você me perguntar, a pergunta que eu mais não gostaria de responder, porque eu seria agressiva, e se o meu cliente não tem dinheiro para pagar? Então, assim, não façam. Eu sei que eu estou sendo agressiva, porque você vai virar um colador de dente de estoque. E quem já colou dente de estoque sabe que não cola. Sabe por que não cola? Aí eu sendo protético. Não cola porque a prótese que está na boca está hidratada, ela está cheia de água. Aí você vem e coloca uma cola seca ali. Essa cola ela não vai secar. Mas quer me explicar de uma forma mais técnica, Roberto, por que não cola? Cada unidade, mais por aí. E, doutora, se fizer um desgaste nessa parte da resina, depois dar uma hidratada com líquido mesmo, Isso. melhora bastante. Aí você desgasta a resina, E o dente também, desgasta o dente também. o dente, então a película dela inicial, ela não dá muita adesão. Precisa fazer um desgaste. Correto. Aí ele dá mais adesão. E aí sim que você coloca, né? Agora, fala sério, é muito chato colar dente, tá? É muito chato. E outra coisa, a maioria das vezes eles engolem também, né? Põe na panela, com certeza. Eu prefiro até mandar fazer o laboratório também, porque aí ele pode colar. Quando você faz da panela, você faz com resina termo ou alto mesmo? Eu faço com os dois. Com os dois, né? Tá. Então, gente, como nós estamos falando de prótese dental e prótese dentogengival, nós temos que pensar no contato da sua prótese com a gengiva. Quando eu penso em dente, o contato parece um formato de bala, que é muito parecido com o formato de uma raiz, tá? Já nas próteses dentogengivais, a base que toca na gengiva, esquece Brånemark que se distanciava a prótese do tecido, essa base, ela deve ser totalmente plana ou ligeiramente arredondada ou convexa, desse jeitinho aqui. Nunca aquela dentadura que tem um formato côncavo, tá? Porque se eu tenho um formato côncavo encostando na minha gengiva, o acúmulo de comida, de bactéria, ele é monstruoso. Então, ó, nós estamos falando do planejamento reverso. Eu estou mostrando para vocês aqui os 2 tipos de prótese que nós podemos oferecer para o nosso paciente. Nas próteses dentais, o formato que toca na gengiva é um formato de bala. E nas próteses dentogengivais, a parte que toca na gengiva, ela é plana ou é arredondada? Em nenhuma das 2 situações se deixa espaço. Isso é na época de Brånemark, já mudou isso. Esse contato é extremamente importante, principalmente para que não tenha escape de ar. Até aí tá tudo bem, gente? Vocês podem me interromper, tá? Quando nós pensamos em prótese dental, como eu falei com vocês, o incisivo central tem mais ou menos 10 até 12, 13 milímetros, tá? Então, sugere-se que essa prótese dental seja de cerâmica. A partir do momento que o rebordo do paciente teve uma reabsorção muito grande e eu preciso compensar com mais do que 14 milímetros,
aí eu preciso de pelo menos, para o protético trabalhar, pelo menos 15 milímetros do rebordo até incisal. E aí sim, nós podemos oferecer uma prótese metaloplástica. Então, o que acontece quando vocês fazem um restaurado? Fez o restaurado e moldou, aí manda para o laboratório. O que o laboratório fala com a gente? Não tem espaço aqui para construir uma metalocerâmica. Eu preciso fazer uma cerâmica pura, não é assim? A mesma coisa nos casos totais. Só que a gente não aprendeu a estudar o espaço protético e aprendeu menos ainda a ouvir o que o laboratório fala para a gente em relação ao tipo de material que ele deve oferecer para aquele espaço, tá? Então, o que eu quero que vocês tragam de conceito? Igual um incisivo central. É melhor eu fazer uma cerâmica. Numa reabilitação total dental, é melhor cerâmica. Porque o tamanho médio é um tamanho de um dente só. Por isso, a indicação é cerâmica. Já na PF3, onde eu tenho 15 milímetros já de perda do rebordo, como que funciona a metaloplástica? Eu faço uma barra, essa barra deve estar acima dos dentes, porque esses dentes não são presos ao metal, e sim são presos à acrilização. Então, essa é a problemática da resina metaloplástica. Sobre as barras, acho que nós vamos ter um pouquinho de possibilidade de conversar. São vários tipos de barra, tá, gente? Tem a barra plana, tem a barra que pode colocar aqueles núcleozinhos, só que para colocar aqueles núcleozinhos, o que você precisa? De espaço. E é o que menos a gente dá para o laboratório, é espaço, certo? Me falem se até aí tá tudo bem, gente, em relação ao nosso diagnóstico, tá? Para o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, tá tudo certo sobre espaço protético? Então, vamos lá. Ó, nós vamos conversar um pouquinho de um paciente que ainda possui dentes, como que eu vou planejar. Nós vamos conversar de paciente que possui dente e implante, paciente que chegou totalmente sem dente e paciente que chegou desdentado, porém, essas são as diversas situações. Nós estamos falando de diagnóstico e nesse diagnóstico o paciente está chegando e eu preciso precificar, eu preciso dar um orçamento para ele, tá? Então vamos começar com o paciente que ainda não possui, minto, aqui está errado, Lili. Ainda possui dentes. Ainda possui dentes, hein? A leitura que tá ruim, né? Porque eu quero ficar bonita na foto. É porque eu quero ficar bonita na foto. Aí ele falou assim, mas não fica muito perto da porta e não fica... Então é esse o meu problema. Ô, gente, isso aqui é o quê? Dente. Se eu tirar esse dente e colocar um implante, qual material que vai ser a minha... Vai ser cerâmica, vocês concordam? E se eu colocar um implante aqui? Vamos supor que eu não vou arrancar esse dente, tá? Se eu colocar um implante aqui e outro implante aqui, qual que vai ser meu material? E se eu arrancar todos esses dentes? Vai ter que ser cerâmica. Então, olha o que a maioria de nós, retardado mental, fazemos. Vê se nós não somos retardado mental. Essa moça, ela tem dente. Eu tiro os dentes dela, coloco os implantes sem cortar osso nenhum, sem mensurar que tanto que eu vou cortar de osso, coloco no implante. Aí ainda fala assim, beleza, aqui esse alvéolo é fresco, aqui esse alvéolo é cicatrizado, tem muito osso, eu vou colocar aqui. Tira os dentes e faz para ela uma PF3. Deu para entender? Todos nós já fizemos isso. Em algum momento da nossa implantodontia, nós já tiramos o nosso dente, aproveitamos que tinha osso, enfiamos o implante ali e construímos uma... Você recebe esse tipo de trabalho lá no laboratório? Fala sério para me ajudar, só para eu falar, não, ela não é tão louca assim, né? Você vê ainda o desenho dos dentes e o cara não pode fazer uma metaloplástica. Então, gente, olha bem, se eu peguei um paciente assim e ela só tem essas 4 baterias de frente aí, já perdeu um monte de coisa atrás. Se eu for fazer implantes individuais aqui, ó, seccionado aqui vai sair muito mais caro para ela, obviamente. Eu não vou conseguir construir um polígono interessante para diminuir a coisa. Então, o que eu já penso agora? Ela tem dente.
Se ela tem dente e eu não cortar osso, a minha prótese vai ser dental, que também é chamada de PF1. Agora, aí eu me pergunto, eu tenho osso para cortar, para baratear para ela e fazer uma PF3? Aí agora que você precisa do raio-x ou da tomografia. Que delícia. Geralmente não tem. Geralmente não tem. Aí você pega a radiografia, eu acho que eu não tenho a radiografia aqui ainda, porque eu quero atinar para vocês o que é uma reabilitação protética, tem, Lívia? É depois. É depois, é mais para frente, né? Tá. Não é possível que você saiba até Eu sei. Nossa Senhora! Então, olha aqui que situação complicada. Quando eu falo que você tem que cortar osso, gente, é de cabo a rabo. Não é só cortar osso aqui onde estão esses dentinhos. Esse rebordo dela está nivelado e para que eu venda para ela uma PF3, eu preciso cortar mais quantos milímetros de osso? No mínimo 5, porque ela já tem 10 milímetros do dente e para eu fazer uma dentro gengival para ela, eu preciso de mais 5 milímetros, que é aquela barra e acrilização. Aí eu te pergunto, eu posso cortar de cabo a rabo 5 milímetros? Certo? Então, ó, eu acho que eu vou te ajudar muito na vida, viu? Eu vou querer. Aí o que vai acontecer? Eu não tenho osso para ela. A dimensão vertical. Aí a dimensão fica muito aumentada, né? Fica com aquela fala, batendo tudo. Porque não pode. Então, gente, o que eu quis trazer nesse momento? Se a paciente tem dente, o que eu já penso? Tá, eu quero tirar esses dentes dela e já fazer uma reabilitação. Ou eu já vendo uma prótese cerâmica, ou eu tenho que cortar no mínimo 5 milímetros. Porque olha o meu sorriso, gente. Gengival. Se você for fazer uma cirurgia em mim para vender um protocolo, o que você tem que fazer? Você tem que marcar com lápis a linha alta de sorriso e cortar mais 5 milímetros acima da minha linha alta de sorriso. Para que você esconda a transição minha gengiva natural com a gengiva artificial da prótese mais o dente. Então, assim, se vocês me perguntarem assim, qual é a aula mais importante para mim, que eu aprendi a duras penas, foi essa classificação do espaço protético. Porque a gente faz muitas coisas erradas por não saber classificar o espaço protético. E por isso que eu quero que vocês me falem de fato se está sendo válida essas informações aí. Tá? Então, só porque a Geni tem dente, essa paciente chama Geni, eu já sei que eu quero vender para ela uma PF1. Nesse momento, se eu vender para ela uma PF1, eu posso simplesmente fazer a extração, instalar os meus implantes, fazer um provisório para manutenção do rebordo e depois fazer uma cerâmica. Tá? Ou então, se eu quiser, para essa mesma paciente, a Geni que tem dente, fazer uma PF3, o que eu preciso? Cortar pelo menos 5 milímetros, isso se ela não tiver um sorriso gengival. Se ela tiver um sorriso gengival, eu preciso cortar mais. Para quê? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as extrações dos dentes dela. Eu preciso fazer uma osteotomia de todo o rebordo de 5 milímetros, instalar os meus implantes, e aí sim eu já posso ir para uma prótese dentro gengival até direto, se eu quiser. Todo mundo está bem linkado nisso? Está todo mundo comigo no raciocínio? Está tudo certinho? Então aqui está a Geni, né? Por favor, no raio-x. No raio-x. Por exemplo, ela tem essa coroa de 10 ou 11 milímetros. Aí ela tem mais, até chegar no osso, mais o quê? Uns 7 de raiz ali? Então, isso engana muito, porque olha o clínico dela. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, aqui eu tenho uma gengiva espessa, todo esse cálculo é favorável a você. Mas olha o clínico dela, que coisa interessante, Denise. Olha, o clínico dela tá bom. Então, vamos supor que você pega ali, você pega e fala assim, não, ó, aqui eu tenho até o osso, mas os 3 milímetros. Você vai ter que fazer uma plástica gengival também. Olha lá atrás como ele sobe. Já. Isso. Esse cálculo você já antenou.
Você já antenou nesse cálculo. Porque para posterior a gengiva subiu. É. A gengiva faz para cima. Exatamente, mas eu vou te Se mostrar a você reabilitar reabilitação. com tudo dente, talvez lá no fundo tenha que fazer. Você tenha que ter uma fazer uma- composiçãozinha de rosa. É. E se você tiver que fazer essa composição, ainda assim tem que ser cerâmica, porque na frente vai ser dental. Mas e se a gente cortar a gengiva? Se você cortar a gengiva toda, E ela não tiver um sorriso aparecido? ela não tiver um sorriso, você tem que tirar mais 5 milímetros para você ter espaço para acrylização. Você tem que subir isso aqui 5 milímetros para ter espaço para acrylização. Se você vai cortar gengiva, se você vai cortar osso, aí que você tem que ver. Então, o que é o correto? O correto? Montar dentes aqui, entender como é que vai ficar essa parte posterior. Aí sim, aí é o correto. Aí você não cobra orçamento. Você não cobra orçamento. Mas como que é o planejamento ideal? Por isso eu estou querendo trazer alguns gatilhos para virar para você e falar assim, cobra diagnóstico, gente. Cobra consulta. Porque isso aqui eu estou querendo trazer uma ideia. Porque o que é o correto aqui? Eu monto dentes para essa paciente. Tiro toda a flange. É a mesma coisa que a gente faz nos caras totais. Aí eu faço a tomada de decisão. Aí eu tenho que subir 5 milímetros aqui. Como que eu vou subir? Vou cortar a gengiva, vou cortar o osso, vou fazer o diabo. Mas você entendeu o jogo? Você entendeu? No caso, uma duplicação de uma prótese, por exemplo, assim, remove a flange, é um meio mais Excelente. fácil de você decidir. É o excelente. Guia É o cirúrgico que você vai fazer. o guia cirúrgico já serve como planejamento. Né? Aí, o que acontece nesse caso? Você vendeu para essa aqui uma PF3. Vamos imaginar uma situação. Você vendeu. Regride depois. E tem um monte de casos. Vocês vão ver muitos casos horríveis. Que foi por essa falta, porque já vendeu o planejamento. Tá? Mas o raciocínio é exatamente esse. Então, nós estamos falando do espaço protético, fazendo a análise do espaço que eu preciso, né? Quando a pessoa ainda tem dente e quando eu preciso de regiões posteriores ali também, se eu tenho osso ou não tenho, essa é a nossa conversa. No caso dela, apesar de aqui já estar mais elevado, ainda não é um espaço suficiente para que eu tenha 5 milímetros de acrilização, a barra escondidinha dentro da acrilização e mais 10 milímetros, 8 de um dente molar aqui, tá? Que está muito planinho, né? Bem, então, em relação aos momentos cirúrgicos, na PF1, no caso dessa paciente específico, né? Eu estou tentando jogar sem fazer planejamento nenhum ainda, tá? Eu posso só tirar e colocar os implantes. E no caso de uma PF3, provavelmente, se eu pensar que eu preciso cortar osso, eu vou precisar primeiro fazer o levantamento de seio para depois cortar osso. Aí o dinheiro que eu vou gastar com o levantamento de seio, gente, eu pago a cerâmica daqui. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem um contrassenso, tá? Escolha de tratamento diferente para casos de pacientes que ainda possuem dentes, é o que nós estamos falando aqui. Então, veja bem, olha, essa paciente aqui ainda possui dente. E essa aqui também ainda possui dente. Eu não cobrei esse planejamento, eu não fiz uma guia para ela, nada. Eu estou só tentando acionar alguns gatilhos aqui na cabeça de vocês, tá? Essa paciente não tem um sorriso gengival e essa aqui, apesar de mais velha, já tem um sorriso mais gengival. Quando eu pego um raio-x panorâmico, o que eu estou vendo? A Josi, apesar dela ainda ter dentes, o bom que ela tinha dentes posteriores, e como ela tinha dentes posteriores, esses dentes posteriores seguraram o seio maxilar, a pneumatização do seio maxilar. Então, se eu fizer a opção de cortar osso para ela, eu tenho osso para cortar. Então, nessa daqui, se for a questão financeira uma questão problemática, eu posso cortar osso. Aqui eu já não posso cortar, porque o seio maxilar está extremamente pneumatizado, tá? E assim, só passando rapidamente para vocês acionarem esses gatilhos, que eu acho muito importante. Nessa paciente, nós cortamos osso, fizemos um rebatimento total, corta osso de cabo a rabo, de túber a túber, e aqui, como eu não vou cortar osso, eu posso fazer cirurgias muito mais conservadoras.
e muito menos traumáticas, tá? Nessa daqui foi acordado uma PF3 e ali foi acordado uma PF1. Aqui as duas prontas, ó. Nessa daqui, apesar de mais jovem, nós cortamos osso. Naquela ali, não cortamos osso, porque ela não tinha disponibilidade. Então, o que eu quero? O paciente chegou com dente. Eu posso cortar osso? Tudo bem, vendeu a PF3. Eu não posso cortar osso. Já começa a pensar numa prótese cerâmica e todos os custos envolvidos. Mais alguma dúvida a respeito de quando o paciente tem dentes? Você me controla aí na questão de horário, tá, querido? Tranquilo. Aí agora, nós vamos pensar no meu caso. Eu, com meus 50 e poucos anos aí, eu tenho alguns implantes espalhados pela boca. E esses meus implantes espalhados pela boca, tem que tipo de prótese, gente? Dental. Dental. Aí, os dentes começaram a falir. O que vocês fazem? Pois é. O que seria o ideal de nós fazermos? Eu vou aproveitar esses implantes? Esses implantes estão bons? Esses implantes têm componente protético para mim? Então, o que eu vou falar com ela? Dona Márcia Bernardi, uma dama da sociedade lá. Esse dente da senhora faliu, esse dente da senhora faliu. Essa reabilitação, ela se manteve só para integrar esses dois implantes. Eu vou remover todas as suas próteses e vou fazer uma nova prótese dental. O que a maioria das pessoas fazem? Ela tira os dentes e faz uma dentogengival aqui. E é aí que o nosso espaço protético é prejudicado, tá? É loucura essa questão do espaço protético. Então, ó, essa é a nossa paciente, a Márcia. Ela tem uma reabilitação dental. Ela tem um monte de implantes. Os dentes dela estão falidos. O que eu vou fazer para ela? Eu vou oferecer para ela uma prótese dental. Só que, olha aqui financeiramente como é que é complicado isso. Eu estou voltando, desculpa. Olha como é que é complicado isso. Porque, e Lilian, o que eu fiz aqui agora? Me explica. Voltou. Isso, vamos embora, para cá. Desculpa, gente, desculpa, estou empolgada. Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar todo o trabalho da Márcia e fazer provisório primeiro. Então, olha financeiramente como é que é. Esse provisório, inicialmente, é um provisório de acrílico, tá? Só que isso demanda tempo e horas de serviço. Aí, eu vou ficar trabalhando esses contornos gengivais para depois eu fazer o quê? A cerâmica dela. Então, vamos pensar na precificação, porque praticamente eu fiz para ela um protocolo plástico, em termos de finanças, para poder pagar o laboratório, para fazer, deixa um provisóriozinho pré-pronto, eu vou tirar os dentes dela todos, já vou capturar o provisório. Então, eu gastei com um provisório plástico e depois eu vou gastar com um protocolo cerâmico. Então, muito cuidado, mais uma vez, eu vou ficar assim doente falando para vocês na questão da precificação. Pode falar, Roberta, aqui tem um erro, né? Porque a própria... Acho que foi feito zircônia. Eu vou comentar isso já com vocês, gente. Já é até bom que a gente ganhe um gancho aqui. A zircônia, aqui nós temos um mini pilar. Aqui nós temos um implante que é uma prótese. Esse implante não existe mais em linha de produção, então a gente fez uma prótese cimentada e aqui ela tinha micropilares. Não se deve fazer um trabalho desse adaptado direto em contato com esse metal. Hoje em dia a gente tem uns links de titânio para colocar nesses componentes. Explica pra gente dessa friabilidade da zircônia. Por ser muito duro, a parte da base, o parafuso, ele é pequeno, então ele é fiável e pode quebrar. Então a gente usa os links de titânio. Que faz a colagem. Exatamente isso. É até bom porque isso faz parte de uma curva de evolução da gente, né? Inclusive no HE, né? No HE eles usavam muito a zircônia linkada direto na plataforma do implante.
E aí começou a quebrar, então eles fizeram a T-base, que é a base de titânio. No unitário é a mesma coisa, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho um implante HE aqui na frente. Não use a zircônia ligada direto no HE, use uma base de titânio. Evelyn, aí nesse caso, como ela tinha essa cimentada aí, você faz o quê? Troquei todas por mini pilar. Ah, você tirou esse implante Tirei. e fez um mini-pilar. Aqui, quer ver, ó? Aqui, ela tava com uma ponte cimentada. Ah, tá. Aí eu removi toda cimentada, era uma universal. No primeiro momento, para capturar rapidamente o provisório, fiz com esse mesmo componente, para ser uma coisa rápida, para ela não sair sem dente, né? E aí nós depois ficamos trabalhando o condicionamento, bonitinho. Depois trocamos tudo por prótese parafusada e ela ficou com uma prótese mista, ó. Aqui é parafusada, aqui é cimentada. Por quê? Nessa altura do campeonato, gente, essa paciente já está com 85 anos. Eu não posso virar para ela e falar assim, dona Márcia, sabe esses implantes que a senhora fez aí? Tudo uma bosta. E essa parte não vou poder, essa parte ser dita isso. Isso aqui que você fez, ó, tudo é ruim, não presta. Tem que arrancar tudo. Aí eu vou tirar 5 milímetros de osso da senhora e vender uma dentadura para a senhora. A senhora que teve sempre cerâmica, a senhora que teve uma vida cuidando do seu espaço dental, agora eu vou te vender uma dentadura. Que é isso que nós fazemos com o nosso paciente. É isso que nós estamos fazendo. Uma senhora que teve uma vida na implantodontia. Esse aqui é um HE e esse componente protético, ele estava rodando. Nós vamos conversar por quê. Então, esse componente protético está cimentado, ele não sai mais, né? Esses dois componentes, implantes são implantes muito antigos, mas nós conseguimos contato, conseguimos comprar componente protético. Enfim, eu não tenho muita coragem de virar para uma pessoa que tem uma reabilitação dessa e oferecer para ela uma dentadura, não. Pelo amor de Deus, só porque o cara não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro de acordo com o valor que você apresenta para ele. A partir do momento que eu apresento um valor, mostrar que isso é uma cerâmica, que ela já lutou tanto por essa reabilitação e que, olha, eu vou manter ela até o final da mesma forma. Aqui é o final, ela já reabilitada com os seus implantes. Aí você manteve esse cunhão cimentado nessa daí? Sim, a prótese aqui é cimentada, ó. Então aí você colocou cimento e o resto você faz Cimento. Cimento provisório, né? Você tira. Isso, eu não preciso colocar um cimento fosfato de zinco, põe um Relax da 3M, só para vedar. Na verdade, eu nem precisaria com esse polígono, né? Esse cantilever está grande, mas ela não tem antagonista até aqui atrás, mas a composição do sorriso dela era muito complexa. O polígono dela, em termos de biomecânica, está bem favorável. Eu só deixei aquilo ali para manter realmente. Você colocou só uma coisa para não infiltrar nada. Exatamente. Ela não tem um sorriso gengival, então eu não fiquei muito preocupada em ficar ganhando papila, tunelização, nada disso. Então, na verdade, essa reabilitação é uma reabilitação. Se não aparece, você não precisa. Não preciso. Preciso ter contato efetivo, mas não fico esperando descer Por papila. exemplo, se você quiser melhorar o lábio aqui, você pode aumentar, vamos supor, de Volume, terço médio para anterior. Agora, o que acontece é o seguinte, esse osso dela é natural dela. Não, ela está muito murcho. Então, você vai ter que cortar todo o osso dela. É um osso natural. Essa parte anterior dela está tudo... Então, ela é assim. Ah, não, eu quero ganhar volume na prótese. Corta o osso até na base do nariz, faz 2 higromáticos nela e uma dentadura. Tá bom. Se ela quer ganhar na prótese. Não é não? Mas se eu tiver que tirar o osso para poder construir uma dentadura, praticamente eu vou chegar a 2 higromáticos, né? E é onde a gente vai chegar lá e vai ver isso com muita propriedade, tá? Então, isso é uma forma de pensar. Bem, agora nós já vamos... A primeira situação era a situação que a moça tinha dente. A segunda situação, a moça tinha dente ao longo da vida e tinha implantes. O que eu quero? Tirar todos os dentes dela e fazer uma proteção. Agora nós vamos ver essa situação assim. Vamos lá. Vende para mim quanto custa isso aqui? Os dois têm dentadura. Como que eu vendo um trabalho aí para eles? Como que vocês venderiam?
Os dois têm dentadura. E vou falar para vocês, os dois têm osso. Os dois têm dentadura e os dois têm osso. Então, como que nós vamos vender? Olha aqui, se eu vendo para esse daqui um protocolo, vocês conseguem imaginar o que é um protocolo? O protocolo é uma parte de gengiva e uma parte com dente. Como ele, mesmo sem dente, tem um sorriso gengival, qual que é a grande problemática? Eu teria aqui, eu pego uma canetinha aqui, ó, marco tudo, anestesio e tiro pelo menos mais 5 milímetros para esconder a zona de transição. O que é a zona de transição? É a gengiva natural do paciente e a gengiva artificial da prótese, tá? Então, vamos lá, como que nós fazemos um diagnóstico dos edêntulos totais? O cara chegou com dentadura, enquanto eu estou conversando com eles lá, eu já estou vendo, ó, o Zezé aparece gengiva da dentadura. Quando aparece a gengiva da dentadura, eu já penso, se já está aparecendo a gengiva da dentadura, na hora que eu tirar a dentadura dele, vai aparecer a gengiva dele. Coisa que a gente nem faz, tá, gente? Não sei se alguém aqui trabalha em clínica popular, eles pegam assim, pega a dentadura, pega um raio-x panorâmico e fala, passa lá na administração e vende um protocolo para ele. Aí vem o ferro. É assim que acontece nas coisas populares. Eu te falo que eu faço auditoria em algumas clínicas, um dos piores trabalhos que eu já fiz na minha vida foi de auditar. É a coisa mais horrível, porque a gente consegue ver nitidamente aquele erro da falta de cuidado no planejamento, né? Você precisa vender, clínica popular, o negócio tem que correr. Ah, usa dentadura, e tem muito osso. Vendeu o implante para ele, protocolo. E não fez um estudo na prótese, tá? Vendeu mais. Então, vamos fazer a coisa certa. O paciente chegou com 2 dentaduras, na hora que ele está conversando, que ela está conversando, e aí, você mora no Rio de Janeiro? Você aqui mora no Rio de Janeiro. Então, você sabe o nome dela. Pereira. Ela, de fato, mora no Rio de Janeiro, cuida da mãe, eu sei da vida de todo mundo. Sei de Zezé, Zezé é mecânico e tá puto porque arrancaram os dentes dele e a dentadura não está segurando. Sei da vida de todo mundo, porque a gente é dentista, psicólogo, é engenheiro, é harmonizador facial, a gente é tudo, advogada, tudo. Psiquiatra, eu tô achando que nós estamos mais psiquiatra mesmo. Aí tá, tirei a dentadura dele, dos dois. Apesar de eu tirar as dentaduras dos dois, eu não vejo uma flacidez labial que você fale assim, nossa senhora, esse cara aqui precisa de muita compensação. Quando eu já tiro a dentadura, eu já começo a prestar atenção nesse detalhe. A Maria das Dores tem pouca exposição e ele muita exposição, sem a dentadura, tá? E olha, gente, que eles não riem pra gente não, tá? Eles não riem. Quando eles estão tomando vinho, essa exposição, ó, é muito aumentada, eles não riem, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz o planejamento correto. Eu construí as dentaduras para ele e removi toda a flange. Quando eu removi toda a flange, o que eu estou vendo? Que o rebordo dele está em íntimo contato com o meu dente. Ou seja, e se eu vendi um protocolo para esses dois? E eu não tenho osso para cortar? Por isso a necessidade do protocolo, tá? Nessa paciente, ela tinha osso para dar com força, nós cortamos os 5 milímetros além do dente para obtenção de espaço para barra e para acrilização, que eu, de fato, não queria ser muito grosseira, mas eu acho um pouco de sacanagem cortar tanto osso assim só por causa de prótese. E no caso dele, nós não fizemos nenhum tipo de planificação. Tá? O tipo de prótese que a gente vai fazer para ele é uma prótese dental. Então, aqui, no caso da Maria das Dores, os dois, os dentes estavam em íntimo contato com o rebordo. No caso dela, nós tomamos a decisão de cortar o osso, porque, afinal de contas, eu tenho que ter casos para mostrar para vocês. E no caso dele, nós não cortamos osso. Pelo contrário, o tecido dele, notem nessa foto aqui que já estava todo plano, ó. O tecido já estava planificando, porque ele já estava usando dentadura. Pelo contrário, como isso aqui tinha um grande volume de tecidos, nós decidimos
com esse provisório e fazendo um condicionamento até chegar nessa prótese dental. E claro, isso aí foi no dia da colocação, que depois chama clipe attachment, né? Essa gengiva ela vai descendo, porque a gengiva gosta muito de cerâmica, isso vai descendo e vai ficando bem bonitinho. Então vamos lá, eu peguei 2 edêntulos, achando que eu podia vender o protocolo e vi que o espaço era dental. Até aí tá tudo certo, pessoal? Jura, jura, jura? Ninguém vai vender mais implante, vender prótese errada, não? Agora, esse caso, para mim, é o caso mais clássico, que foi um caso que, os 2 casos da Regina, e é um caso que eu gosto muito, quando eu tive aqui eu já falei deles, mas é porque eles me marcaram muito, né? Então, essa paciente, ela veio para fazer uma reabilitação só protética, ela já tinha implantes. Ela chegou me contando assim, Evelyn, eu sou do Espírito Santo, ela é desse grupo que está migrando entre o Bar e o Espírito Santo, que são os engenheiros da Itatiaia. Eu já fiz a minha reabilitação e agora eu estou mudando aqui para o Bar e eu preciso fazer a prótese. Quanto que custa? Então, o que nós fizemos? Duplicamos a dentadura inicial dela, porque a dentadura, segundo ela, eu queria mais exposição dental. Ela falou, eu tenho muito medo de exposição dental, porque eu fico achando que as minhas amigas que fizeram estão aparecendo muito. Eu gosto dessa exposição dental. Pedi para ela só para poder melhorar um pouco, porque essa curva está invertida. Aqui, ó, os dentes estão mais curtos desse lado, mais longos. Pedi, ela não tem uma flacidez labial, mas, em síntese, essa dentadura que agrada a ela. Duplicamos a dentadura. E sabe o que é isso aqui? Eu colori por dentro a base dessa duplicação. Só de eu colorir por dentro a base dessa duplicação, o que eu estou vendo, gente? Eu estou vendo o que é dente e o que eu tenho aqui para poder fazer uma PF3. Então, para essa paciente, ó, o meu diagnóstico já está me mostrando que eu posso vender para ela uma metaloplástica. Porque eu fiz uma duplicação da dentadura dela, colori com uma cor bem forte toda a linha de vermelho, e sim, já estou vendo que eu tenho espaço para uma dentogengival. Colocando na boca, ó, tirei toda, não é só a flange não, tá, gente? Eu tenho que deixar só os dentes, ó. Estou deixando os dentes e estou vendo a distância que eu tenho do dente até o rebordo. Ou seja, eu vou ter espaço aqui para uma barra metálica, para os meus dentes embaixo e a acrilização dobrando tudo. Estou fazendo bonitinho para você poder ter umas próteses bacanas lá? Vai facilitar a sua vida ou não vai? Não faz agora. Então, é isso que nós precisamos, tá? Um espaço dentro do gengival. Então, aqui, só os takes, claro que nós vamos falar desse caso bem a fundo, mas nesse primeiro momento é a coisa mais importante, né? Aqui eu usei a própria guia dela para poder capturar os implantes que foram abertos. Aqui uma nova montagem de dentes. E depois essa montagem de dentes já acrilizada. Ela quis manter esse sorriso mais tímido, mas eu acho que ficou bem o estilo dela mesmo. Mais tímido e mais bonitinho. Aí vem essa senhora, irmã dela. Irmã. Sabe quanto essa moça me pagou aqui? Quanto vocês estão cobrando uma prótese metaloplástica de curiosidade? Metaloplástica? É. Como assim, metaloplástica? O protocolo metaloplástico. Na faixa de 2.000. 2.000. Aí, essa moça aqui me pagou, vamos colocar que ela me pagou o custo, tá? Ela me pagou R$2.000. Não foi isso não, porque cada um multiplica pelo número de vezes que você quer. Mas vamos supor que essa aqui me pagou R$2.000. Aí vem a irmã dela. Não, a Regina é a primeira. Glória. Aí vem a Glória. A Glória fala assim comigo, Evelyn, eu tô na mesma situação da minha irmã. Eu fiz meus implantes lá com o doutor fulano de tal, de levantamento de seio e tal, e eu preciso fazer, vai ser 2.000, né?
Olha, como é que você explica se você não tem uma foto para explicar para ela o que é espaço protético? Então, o que eu fiz? Dona Glória, a senhora gosta dessa exposição dental? Ou a senhora quer mais dente? Não, pelo amor de Deus, esse dente tá bom. Já estava acordado, né? Não era uma questão financeira aqui. Aí eu tirei a flange da própria dentadura dela. Você viu que na Regina eu dupliquei a dentadura. Nessa paciente, eu já tirei a flange da própria dentadura, porque eu estou levantando com vocês todas as possibilidades de planejamento. Quando eu tirei toda a flange, o que eu estou vendo aqui? O espaço protético dela é o espaço dental. Quanto que eu vou cobrar dessa paciente de custo? Me fala uma cerâmica. Uns 7 no máximo. Uns 7 mil de custo, gente. De custo. Sendo que eu tenho que fazer a abertura desse caso, eu tenho que passar por um provisório para ela, como é o caso aqui, ó. Esse provisório para ela foi feito com barra metálica, porque eu não conheço esse dentista que fez. Eu falei, é aqui que eu vou fazer sem barra. Depois esse dente começa a debulhar na minha mão aqui e eu vou me ferrar. Então eu fiz um protocolo dental metaloplástico, para depois que essa gengiva equalizar direitinho, aí sim que eu vou trocar pela cerâmica. Ou seja, sabe quanto que eu gastei com essa paciente aqui? 2, que foi esse serviço, mais 7. E as duas são irmãs. Então vejam como nós estamos, de fato, orçando errado. Aí o cara falou assim, nossa, eu te paguei R$2.000, porque assim que eles falam. Para eles, o valor entre 2 e 20 não tem diferença, é que ele te pagou. Então ele fala assim para você, nossa, eu te paguei R$2.000 e todo dia está soltando esse dente. Então, assim, o ideal desse caso, porque a sua prótese dental é uma prótese cerâmica. Então, nós vamos fazer isso aqui. Se você não desenvolver nenhuma parafunção, que aparentemente você não tem, isso aí vai ficar durante um tempo. A partir do momento que isso começar a falir, nós temos 2 alternativas. Reacriliza, que aqui debaixo tem uma estrutura metálica. Eu tenho um protocolo de reacrilização, que eu quero passar com vocês. Eu ganho dinheiro com reacrilização. Como? Eu viro para minha funcionária e falo assim, eu quero esse mês fazer 5 reacrilizações. Imagina que ao longo da minha vida eu construí uma carteira de pacientes. Todos eles estão com dentes de estoque. Dente de estoque de dentadura não gasta, não fica preto, não tem que trocar. O que é um protocolo? É um dente de dentadura. Então, o mesmo que eu faço para a dentadura, eu faço para os meus protocolos. Então, de 5 em 5 anos, eu chamo o pessoal para troca. E eles vêm, gente. Eles vêm, porque aí você já usa o marketing. Hoje, os dentes que estão usando são mais clareados. São dentes mais brancos, mais bonitos. Hoje, essa dentadura rosinha, que essa gengivinha tá rosa, hoje nós já temos pigmentos que vai dar uma naturalidade maior. E aí eles vêm. Aí o laboratório me cobra. Quando você cobra uma acrilização? Vamos falar abertamente aqui, tá, gente? Aqui é isento de vaidade e vida real. R$450 uma acrilização, gente. Um jantar que eu fui no Outback com meus filhos foi R$450, né? Fala sério. Então eu pago R$400, eu cobro 3 vezes o valor que você me cobra. Eu arrasto a própria prótese para eu não gastar colocando transfer e tal, e viro para o meu paciente e falo assim, olha, se você quiser ficar 2 dias sem a prótese, principalmente em termos de máscara, nós já vamos fazer reacrilização e eu vou te cobrar mais barato. Agora, se eu tiver que fazer um provisório, e aí vai ser mais caro, o cara topa ficar 2 dias para que a gente faça o protocolo de acrilização. Então, você pode reacrilizar isso aqui com 2 dias. E cobra aí, sei lá, vai te cobrar 450? Você cobrar R$2.000 para reacrilização. Isso não vai ser uma rotina da vida, porque vocês vão tentar planejar diferente. Mas se precisar fazer essa rotina, né? Você vai mostrar, Emily, como é que você faz? Acrilização? Sim, vai. É amanhã, mas vai, tá? Você tem um curso online agora? Não, gente, vida real é tão bom, né? A gente curte tanto. No curso online deu um problema com um dos protesistas, né?
No curso online teve uma coisa muito interessante, é o seguinte, existem várias maneiras laboratoriais de acrilizar. Então, quando a gente pensa em acrilização, vocês lembram daquela panela de água quente, com pressão, né? Esse é um método tradicional, mas que ele exige tempo, né, Roberto? Eu tenho que ficar numa prensa primeiro para os polímeros se organizarem, para só depois jogar na água quente. E esse ciclo, qual é o ciclo de tempo que você demora para isso, Roberto? No mínimo 1 hora. Isso na termo, mas e na prensa? Na prensa, pode deixar um dia para o outro. Que seria o ideal 12 horas. Então, só para vocês terem uma ideia, quando ele já fez a montagem de dentes e colocou acrílico lá, isso tem que ficar numa prensa. O ideal por 12 horas. E depois na água quente. Ou seja, não dá para você falar com o seu paciente assim, vem de manhã que eu coloco de noite. Você arrebenta com a vida do laboratório e sabe o que ele vai fazer? Ele vai acelerar o processo. Ele vai diminuir o tempo da prensa. Mas a prensa, o micro-ondas precisa da prensa. O micro-ondas, gente, ele só tem a função de endurecer a resina. Mas a prensa é obrigatória para a organização dos polímeros, né? Enfim, quanto mais se apressar o laboratório, pior vai vir a qualidade do seu trabalho. Mais chance vai ter de vir aquela percolação, que é aquela resininha preta, né? Não, tem que acelerar mesmo. Acelera. Deixa eu falar com vocês. Como é que está o nosso tempo que eu vou mudar o assunto? Não foi. 35 minutos? Então tá. Bem, agora eu vou falar uma coisa que vocês vão ter que desmontar tudo o que vocês já aprenderam. Aí vocês vão falar no primeiro momento, ela é uma louca, e no segundo momento pode ser que você fale assim, eu vou fazer essa merda. Eu vou fazer essa merda e esse negócio vai dar certo. Gente, na outra vez o Décio estava aqui, o Décio, a cabeça dele viajava tanto nessa possibilidade, que ele não tentou, que ele é caladinho, mas dessa vez ele conseguiu perguntar. Então é o seguinte, gente, o que eu faço com a dentadura velha? Eu sei o que vocês estão pensando. Enfia, né? Mas não, tem um monte. Nós vamos editar, não vamos, cara? Nós vamos editar. Vocês só pensam em jogar a dentadura velha fora. Não faz isso, pelo amor de Deus, não joga a dentadura velha. Já aconteceu com vocês? Você faz uma dentadura linda, maravilhosa, o cara fala que a outra velha segurava muito mais. A outra velha, então, gente, não te machucava. Então, não desmereçam a dentadura velha. De tanto eu ouvir isso, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo de errado? Então, vamos lá. Para que serve a dentadura velha? Eu vou falar algumas coisas, tá? Eu vou falar algumas coisas. A primeira que vocês já viram é como diagnóstico. Então, eu vou pegar a minha dentadura velha, ou eu vou recortar minha própria dentadura velha para eu estudar o contato que tem do rebordo dela com os dentes, estudar espaço protético, ou eu vou duplicar ela. Ok? Para quê? Para diagnóstico. Então, a primeira coisa que a dentadura velha serve para mim é como diagnóstico. Evelyn, mas aqui essa curva está invertida. Esses dentes aqui estão mais baixos. Gente, isso é detalhe. Porque se você acha que esse dente está mais baixo, pega uma resininha foto e já aumenta essa resininha foto aqui. É melhor do que você montar plano de cera. Eu não ia falar isso. Tem coisa mais difícil que plano de cera, gente. Não tem nada mais difícil que plano de cera. Eu não lembro a última vez da minha vida que eu fiz um plano de cera. Por quê? Porque eu pego essa dentadura aqui, aí eu viro para ela e falo assim, você está gostando do seu dente? Evelyn, eu estou achando que esse dente aqui está curto. Eu meto uma resininha foto aqui e falo, vê se você gostou agora. Deu para entender? E aqui, esse dente aqui, olha, esse lado está mais encostando no seu lado. Mete uma broca aqui, corta. Pega uma resininha foto aqui, aumenta. Arruma a dentadura dela. Melhora. Olha o tanto de informação que você já entregou para o laboratório. Eu já vou ter te entregar a dimensão vertical de oclusão. Eu já vou te entregar tamanho de dente, a menos que seja uma coisa esdrúxula.
aqui para vocês que hoje em dia você vê pessoas com dentadura muito feias. Você não vê, não. Mesmo assim, dentaduras que não tem uma tecnologia nela, a dentadura não está. Então, eu não faço mais plano de cera. Eu pego a própria dentadura do paciente como informativo e modifico ela. Coloco um pouquinho de resina ali. Gente, eu já vi gente fazer coisa com resina que eu fico assim, apavorada. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso fazer resina. Todas as resinas que eu já fiz na minha vida caiu, Dani. Não sei fazer de jeito nenhum. Estou investindo na lilha pesado para fazer resina. Mas eu tenho uma habilidade de fazer assim com o dedinho, ó. Põe a resina, molho no líquido. Aí nisso eu faço bolo, para poder dar alguns informativos aqui, tá? Então, ó, eu já estou pulando de assunto. A primeira coisa que eu faço com uma dentadura é usá-la como diagnóstico. Diagnóstico para quê? Eu vou fazer um protocolo, tá, gente? Eu não vou fazer outra dentadura, eu vou fazer um protocolo. Eu estou fazendo um diagnóstico para ver se o meu espaço protético é dental ou se o meu espaço protético é dente gengival. Eu posso utilizar a própria dentadura cortando a flange ou eu posso duplicar, certo? Até aí, isso aí nós acabamos de ver, tá? Então, aqui, ó, são as duas irmãs, Glória e Regina. Na Glória, ela, apesar de ser mais velha, ela teve menos reabsorção da maxila. Como ela já veio implantada por um outro colega, eu já entendi, eu não podia cortar osso, não podia fazer nada, que a reabilitação dela seria cerâmica, prótese dental, e já na Regina nós temos um outro tipo de prótese com a possibilidade de ser uma metaloplástica, né? E aqui tá, ó, quando nós removemos a flange, o que nós notamos? A Glória não precisa de rebordo, ela já precisa. Então, mais uma forma de diagnosticar. Quando você acaba de tirar a flange, coloca na boca e entende a necessidade ou não do suporte labial. Isso aqui é fundamental para o nosso planejamento, né? E aqui, realmente, ela está com uma composição só de dentes, apesar dela ter implante até de levantamento de seio, os implantes dela são de levantamento de seio, e ela não precisou de nada para dar suporte para o lado. Em compensação, a Regina, ela precisou muito do suporte labial. Olha a grossura que está isso aqui em termos de altura e de suporte para o lábio dela não ficar murchinho. Olha que ela, sem a flange, como que ela de fato precisava desse suporte. Sem a flange não, né? Sem a parte rosa ali, para compensar a perda, né? Que a reabsorção dela foi muito alta, tá? A segunda opção que eu adoro para usar a própria dentadura dela é usar como gecko tomográfica. Eu vejo assim, o cara é desdentado total. Aí a pessoa me manda uma tomada de tomografia e fala assim comigo, Evelyn, vou colocar um implante no corte 100. Aonde que eu corte 100 na boca? Tudo bem quando você tem falta de um lateral, falta de um central, mas como que eu sei aonde que é o corte 100 numa tomografia de um edêntulo total? Então, a gente gosta muito de fazer uma coisa assim, olha bem, pode fazer isso, tá? Isso aqui é uma dentadura, eu coloco a dentadura dela nessa plastificadora, e faço uma plaquinha de acetato. De acetato não, minto, de clareamento. Aquela mais fininha, mais baratinha que tem, tá? Estou com o vídeo acelerado. Esse aí é o meu protético. Seu Roberto. Menina, infelizmente o meu Roberto sofreu um acidente de moto, mas tá paraplégico. E nós estamos arrasados. Está difícil a vida seguir sem ele agora, porque a gente fazia muito experimento laboratorial, sabe? Então, assim, o que você pode fazer? Faz um molde da dentadura, ou você pode fazer uma plaquinha de clareamento na própria dentadura. A partir daí, sabe aquele chumbo que vem na película radiográfica? Ele tem uma vantagem maravilhosa no raio-x. Ele é extremamente radiolúcido, mas ele não dá aquele brilho. Como é que chama o que acontece na tomografia? Artefato. Ele não dá artefato. Então, olha o que a gente está fazendo. Eu posso duplicar a dentadura em gesso, ou eu posso fazer isso direto na dentadura. Olha aqui, de central,
de central, de cervical vestibular até cervical palatina, é o tamanho do meu dente, não é? Então, olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu estou fazendo uma colagem. Esse chumbo ele deve ter o diâmetro de 4 milímetros. Por quê? Porque a maioria dos nossos implantes tem 4 milímetros. Então, eu vou saber onde que eu vou estar usando para furar o osso depois, tá? Aí eu estou colando de cervical dental até cervical palatina, tá? E olha o que eu tenho, gente. Vocês não vão acreditar no que eu tenho. Eu tenho literalmente o meu espaço dental e eu tenho uma distância do meu dente até o rebordo. Então, na própria tomografia, eu consigo observar qual é o espaço protético que eu tenho também. Entendeu? Então, olha, eu já peguei a minha dentadura, já entendi a correlação. E agora a tomografia. Em vez de vocês fazerem aquela tomografia lá, que não vai te passar... O que a tomografia te dá de informação? Espessura. Espessura e altura. É isso que ela te dá de informação. Se eu usar esse recurso, eu vou ter também mais uma ajuda para diagnosticar o espaço protético. Só que eu vou ter essa ajuda, gente, em todos os dentes. Eu vou ter na região anterior, na região posterior, em todas as regiões, tá? Nesse momento que nós estávamos desenvolvendo esse raciocínio, a gente tem até um artigo publicado com esse assunto, nós não tivemos o cuidado de colocar só no espaço dental. Então, o que eu perdia? Eu perdi a classificação. Quando eu fazia isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a certeza de que eu fiz uma colagem no molar. Então, em vez de eu virar para você e falar assim, o Danilo, você é meu cirurgião, coloca implante no corte 100. Eu vou te falar, você vai colocar um implante no molar, é uma outra conversa, porque eu já tenho um artefato que está me mostrando as regiões que eu tenho no teu osso. Como isso aqui está colado em toda a flange da gengiva, eu não consigo mensurar. Aqui até que eu consigo, ó, porque aqui está bem o desenho da dentadura, ó. Então aqui eu tenho um espaço protético interessante. Quando eu penso em espaço protético, gente, lembra de uma coisa, vocês têm um mini pilar que vem aqui ainda, tá? Ah, sabe uma coisa que eu já vi retardado fazer? Retardado chama Evelyn. Olha o que a retardada fez. Eu cortei uns 7 milímetros de osso do camarada. Depois sobrou muita gengiva. Eu peguei e coloquei um mini pilar com um transmucoso de 4. O que a burra fez? Eu cortei 7. Mas eu coloquei um mini pilar com 4, meu espaço protético que eu estava querendo ganhar ficou de 3. Então, assim, você cortou o osso, não traz o mini pilar aqui para baixo, não, porque a sua prótese apoia no mini pilar. Então, cortou o osso, sempre 2,5. Coloca o seu implante um pouquinho mais para dentro e 2,5 para o espaço biológico. Tá? Entenderam esse artifício aqui, gente? Ah, tá. Quando nós fazemos foto... Você coloca em todos, então, agora, essa... Esse aqui? Eu tenho as minhas áreas de eleição, pensando num polígono, sabe? Mas você pode colocar em todos, não tem problema nenhum. Quando a gente vai fazer isso em dente, gente, aqui nesse caso é um planejamento para cobrir essa falha anterior, é muito importante você pedir o laboratório para levantar o lábio, usar aquele abridor de boca, sabe? Porque eu consigo também mensurar a gengiva. Nós sabemos que para que a gente possa fazer um implante, ele tem uma emergência sair no interior da gengiva, e até para a manutenção do nosso osso, nós precisamos de gengiva. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma excelente área doadora de enxerto, que é o paplato, e como usou o afastador, o lábio está afastado, eu tenho pouca gengiva na região anterior. Então, ó, pediu tomografia, usa sempre isso, que é barato demais. Ah, Evelyn, mas eu já estou na tecnologia de usar o digital, né? O raio-x digital. Compra, pelo amor de Deus, e joga fora a película. Não complica a vida, não, só facilita. E nota que ela realmente não dá artefato, né, Danila? Ela não dá aquela explosão que acontece com o metal. E a correlação é maravilhosa, tá? Isso vai para vocês com a publicação direitinho, bem bacaninha.
Muito legal esse recurso. Então, nós estamos na segunda coisa que eu faço usando a minha dentadura velha. A primeira dentadura velha usou para diagnosticar o espaço protético. Nesse segundo momento, eu estou usando a própria dentadura do paciente. Eu posso pegar essa dentadura, colocar na plastificadora e já colocar a plaquinha e colar. Eu posso colar na própria dentadura, só que dá um trabalhinho depois para tirar o super bonder, tá? Ou eu posso também fazer o molde dela, vaso em gesso, mando para o laboratório fazer a plaquinha de clareamento e a colagem disso aí. Tudo com a dentadura velha. Entenderam todas essas possibilidades? Vocês me falam, tá, gente? Porque eu estou falando rápido para vocês não terem que colocar naquele negócio 2. Vocês escutam naquele negócio 2? Eu não escuto, não. Não consigo de jeito nenhum. Não tem inteligência para aquilo. Que isso, gente? A gente fala rápido, né, Dani? Não precisa disso, não. Eu falo muito rápido. Não precisa, porque no meu vocês não põem no 2, não, hein, gente? Ajudou, viu? Ajudou? A gente deixa recado de 10 minutos. Não, aí essa cara. Podcast, né? Podcast. Ih, menino. Ó, então vamos lá. Uma terceira opção. Aqui que eu sei que vocês vão virar e falar assim, essa é louca. Essa é muito louca. Então vamos lá. Olha bem, gente, como nós somos. Isso que eu falei que o Décio ficou doido. Como que a gente faz uma dentadura, tecnicamente falando, corretamente, tá? Mas só que a nossa dentadura é para protocolo, tá? Então eu não tenho que preocupar muito com vedamento, essas coisas todas. Nós estamos fazendo um planejamento para a dentadura para fazer o protocolo. Como que a gente faz tecnicamente? A gente faz uma moldagem e depois essa moldagem gera um modelo e esse modelo gera uma moldeira que a gente chama de moldeira funcional. Não é assim? Essa moldeira funcional, ela nada mais é do que a dentadura. Vê se vocês conseguem fazer esse link. O cara já não está usando a dentadura? Então, em vez de eu fazer uma moldeira, essa aqui é de estudo, como é que ela chama? Que me gera qual modelo? Um modelo de estudo, né? Um modelo de trabalho e tal. E essa moldeira vai me gerar uma moldeira individual. Gente, o desgraçado já está com a moldeira individual pronta, a dentadura dele. Sim. Deu para entender o que eu estou falando? Então, eu não preciso gerar um modelo aqui e gerar um outro modelo aqui. Eu já vazo o meu gesso na dentadura dele. Evelyn, mas a dentadura dele é muito retentiva. Vaza com silicone de laboratório Zeta Labor. Porque o que o laboratório vai fazer em cima dela? Ele vai fazer aquele negócio de cera, como é que chama? Ele vai fazer o plano de cera em cima do acrílico. Então, ele pode fazer isso em cima do Zeta Labor. Deu para entender o que eu estou querendo falar? É absurdo o que eu estou falando? Você reembasa ela como se fosse a moldagem. Na hora que já estiver pronto, aqui, você vai ver. Eu quero falar muito e... Olha que loucura, gente. O que eu quero fazer nessa paciente? 2 protocolos. Maria das Dores, lá do Rio de Janeiro. Rica. Quero fazer 2 protocolos. Então, eu quero fazer uma dentadura mais bonita para ela. Meu papo com o Roberto, tá? Roberto, é o seguinte, ó. Eu quero valorizar mais os dentes dela superiores e eu quero esconder os inferiores. Essa paciente, ela tem uma síndrome que é chamada síndrome de Kelly, que é a extrusão dos antero-inferiores. Então, quando você for fazer a dentadura, eu vou tirar a boca dela daqui e vou colocar ela num modelo para você. Igual tá aqui a boca dela, eu vou colocar ela dentro de um modelo para você. Então, meu papo com você é o seguinte: valoriza esses dentes superiores e esconde esses inferiores. Se for preciso você cortar isso tudo no gesso, você pode cortar, mas na dimensão que eu vou te mandar. Então, olha o que eu fiz, gente. Pode falar aqui que vocês não conseguem, mas vocês conseguem. Peguei uma bola de denso, silicone, tá? De condensação, se o laboratório for perto para fazer o rodeamento. E mandei ela morder esse silicone.
O que eu tenho? Ela com a boca fechadinha. Quando manda fechar, é o seguinte, gente. Nunca, se eu tiver assim e pedir o paciente para fechar, ele vai fechar assim, assim e assim. Tenta vocês fazerem isso, ó. Fecha. Fecha. Menina, é impressionante. Você não consegue, o estiramento do seu músculo aqui não te permite jogar o queixo para frente, só se o cara for muito mágico. Estica. E outra coisa também, não sei porque eu não sei porque as cadeiras de dentista, elas já são muito inclinadas. Eu gosto muito de sentar, eu falo com o paciente assim, coloca a sua perna para fora aqui da cadeira, aqui assim, ó. Eu não deixo ele encostar. Aí, eu precisava que ele mordesse isso aqui. Ó, vou colocar uma massinha aqui. Você vai jogar sua cabeça bem para trás. Porque senão esbarra na cadeira do consultório, sabe? E fecha. Aí, enquanto ele tá com a boca fechada, eu enfio o dedo dentro da boca, abre a boca. E vou dando uma arrumadinha no silicone. Fica fechado. O que eu tenho aqui? O que você faria? Você moldaria o rebordo dele. Você moldaria o rebordo inferior. Para entregar essa mordida para o laboratório, ele teria que fazer um plano de cera inferior também, porque ela é dentro do... Deu para entender o raciocínio? Quando eu estou mandando ela morder isso aqui, o que eu vou pegar agora? Eu tenho aqui, ó, a dimensão vertical de oclusão dela, que no nosso ponto de vista já estava boa, esteticamente, tá? O que eu tenho aqui? A base. Às vezes, gente, na primeira vez não fica bonitinho assim, não. Claro que não fica. Mas aí eu coloco um pouquinho mais de silicone leve, denso. Vai fazer bagunça. O consultório é bagunçado mesmo. Então, olha, se ele vajar o gesso aqui, Roberto, se você não me der apoio aqui, eu vou te bater, porque tá muito bom o meu registro de oclusão. Olha aqui, ó. Se você vazar o gesso aqui para mim e vazar o gesso aqui em cima, o que eu tenho aqui, gente? Já tá tudo articulado. Eu tenho exatamente a cópia da boca do paciente no meu articulador. E sem erro, tá? E sem erro. Porque se eu vazo o rebordo inferior e eu vazo o rebordo inferior e você faz um plano de cera, corre risco da mula, que sou eu, entregar um registro errado para você. E o registro aqui, usando a própria dentadura, está muito correto. Tá? Então, mas o paciente não vai te entregar a prótese? Aí aqui, nesse caso, a dentadura vai para lá. Por que eu estou te falando? Você está entendendo que você já está entrando num conflito do que você sabe com o que eu estou te ensinando? Então, você já está no conflito. Só... Qual que é seu problema? Qual que é seu problema? O paciente vai entregar essa prótese, Jenny? Essa é uma situação que a gente pode fazer. Senão, você vai voltar naquela problemática toda que você está toda ferrada. Então, o que eu viro pro cara? Assim, desgraçado, para você pagar mais barato e eu não ter que te cobrar um planejamento, você fica uma manhã inteira aqui comigo? Aí eu já faço um acordo com o Roberto. Ó, eu vou te entregar a boca do meu paciente aqui. Você já vai ter mais ou menos, ele já vai ter dimensão vertical, tamanho de dente, ele tem tudo. Ele também vai querer fazer isso. Você tem que pedir para o cara ficar uma parte da manhã inteira. Sabe? Se não, volta para aquilo que era a sua vida natural mesmo, de dentista. Fudido. Nem me fala. Você já entendeu a situation. Nós podemos agilizar? Podemos, mas tem que ter aí um bate-papo. Em curso não é difícil, não. O que a gente combina com os pacientes, olha, hoje você vai tirar um dia. O benefício é muito, Denise. Não tem como. O benefício disso é monstro. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho a minha dimensão. Eu tenho a minha linha média, que eu já tirei previamente. Todos os meus dados estão aqui. Agora, meu papo com ele, Roberto, pode cortar esses dentes de baixo no gesso. Você pode cortar. Porque você precisa... A dimensão está mantida. Aqui no articulador, ó, isso aqui está no pino ponto zero. Mas aumenta esses dentes para mim. Porque os dentes dela precisam de ser valorizados, tá? E ali, o Roberto me entregou a nova dentadura dela. E aí, nós fomos para a boca. Essa nova dentadura dela é onde eu vou seguir planejamento protético, já falo para o meu laboratório, eu já falo, não me entrega flange. Apesar de que, gente, a gente vai ficando tão sem vergonha, que quando você pega uma dentadura,
Só de você olhar na luz assim, você vê se a base está em contato com os dentes dela ou não. Muitas vezes você vê até transparente os dentes na dentadura. Quando você vê aqui transparente, você fala, estou ferrado. Porque o meu espaço protético não é favorável para uma prótese dentogengival. Tá? Às vezes não, às vezes tem uma faixa. Então, com a própria dentadura da paciente, eu fiz uma nova dentadura. E aí, estou estudando. Meu espaço protético aqui, ó, já estou ferrada. O espaço protético dessa paciente é dental. Então, eu vou fazer ou uma osteotomia, ou eu vou vender para ela uma prótese dental, tá? Gostaram disso aqui? É absurdo? É absurdo em relação à negociação. Mas não é. Sabe? Você está entregando... Imagina fazer plano de cera, o tempo que você perde com o próprio paciente. Porque você ia moldar o rebote superior, o rebote inferior. Ele tinha que fazer 2 planos de cera, aí tem que voltar. Aí o que você faz? Linha média, linha de canino, ajusta contorno vestibular. Olha o tempo que você perde. Aqui eu tenho tudo. Mas às vezes o paciente chega com uma prótese ou duas extremamente modificadas. Isso. Aí você é obrigado a fazer plano de cera. Sim, e aí, sim. quando fizer o plano de cera, aí que eu vou querer que você dá as Tá. dicas, porque isso é um terror. É terror, mas é terror. Plano de cera duplo, Terror. pra mim, é terror. É terror. Terror mesmo. Nós vamos conversar sobre isso, se Deus quiser. Agora, o que eu penso, o que eu queria pedir para vocês, evitem fazer plano de cera. Usa a dentadura do paciente. Como? Tá horrível. Faz umas resininhas na dentadura da sua paciente. Aumenta um pouquinho o volume, sabe? Não aumenta com cera, não. Pega essas resinas vagabunda, mais barata que tiver, e faça resina na sua dentadura. Às vezes o cara já sai lá feliz com essa modificação que você fez. E aí, com essa modificação, é muito mais rígido, é muito mais palpável do que você usar o plano de cera, tá? O plano de cera a gente se perde muito, principalmente até pela cor, né, gente? O trem vermelho. Professora, quando vai vazar um gesso na prótese, vaselina? Pode vaselinar. Pode vaselinar. Pode isolar. Ou o Zetalarbo, se ela for muito retentiva, tá? Agora, gente, se você pensar bem, isso aqui você pode fazer para vocês que têm mais habilidade com gesso. Na minha época de dificuldade, a gente que fazia o vazamento. Então, o que eu tenho? Ó, eu tirei isso aqui tudo da boca. Vazei gesso aqui em cima, vazei gesso aqui embaixo e montei no articulador. Às vezes, eu tenho colegas, eu tenho uma colega, ela é de Ponte Nova, e o laboratório dela é à distância, então é ela que vaza. Aí o que ela faz? Ela mesma já faz uma muralha de Zeta-Labo, para o laboratório ter uma noção de linha média, tamanho de dente. Então, meu conselho para vocês, não façam plano de cera se uma dentadura for mais ou menos boa. Se ela for mais ou menos boa e der para fazer uma resininha, uma coisa assim, aproveita ela, tá? É sucesso total, mas é sucesso total. E rápido. Depois que vocês fizerem vocês vão me contar o benefício que é, tá? Então, a própria dentadura foi usada no primeiro momento para planejamento. Aqui, agora, eu usei ela como a minha moldeira. A minha moldeira funcional, tá? Agora, gente, é outra coisa que vocês podem falar que eu tô louca, mas não tem problema. Um momento vocês vão fazer isso aqui. Olha que doideira. Olha que coisa. A primeira coisa que o seu paciente deve, quando você chegar no consultório, em casa, vem cá, Márcia, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A Márcia chegou lá, fica de frente para os meninos aqui. Primeira coisa, fica séria. O rosto da Márcia está desproporcional? Não. Fica em repouso, boca em repouso. Primeira coisa, eu falo assim, eu tenho um quadro no meu consultório, assim, lindo. Aí eu falo assim, olha para aquele quadro como se você estivesse vendo na televisão e fica com a boquinha mole. Aí eu venho e faço a tomada de dimensão dela aqui e vejo se está proporcional com o terço médio, tá? Compasso de Willis, base do nariz, queixinho. Aí a Márcia tem 5,6 e vejo se aqui está proporcional. Ela é em repouso. O que é a DVO? É o repouso menos 3 milímetros. Você concorda? É a dimensão vertical de oclusão. Então, nós temos dimensão vertical de repouso e nós temos a dimensão vertical de oclusão. Menos 3 milímetros aproximadamente, não é? Vocês concordam que um cara que usa uma dentadura,
e ele perde a dimensão e isso está mais atrofiado? Se vocês quiserem concordar, concorda. Se não quiser, não tem problema. Eu monto o registro na dimensão de repouso, porque é mais fácil diminuir, entendeu? Porque se eu mandar a Márcia fechar, ela pode fazer assim, ó. Deu para você entender a merda? Que coisa boa que eu estou falando para você? Fechar no articulador 3 milímetros, gente, é a coisa mais fácil para o laboratório. Se vocês não entenderam, eu vou mostrar aqui. Então, ó, a Márcia chegou, eu vou fazer um protocolo nela. Márcia, enquanto você não está anestesiada, olha naquele quadro, fica bem em repouso. Medir aqui, 6. 6, 6, tá? Então vai. Esse cara, que eu vou fazer o protocolo nele agora, não é o ideal você fazer um planejamento, fazer uma guia. Não é o correto, não é isso? Mas fala a verdade, a gente faz isso em todos? Se eu estou aqui para falar uma implantodontia da vida real, eu não posso falar mentira para vocês. Não é todo caso que a gente consegue fazer um planejamento reverso. Então, vamos imaginar... Pode apagar a luz aí. Essa moça aqui é a pessoa mais presente na minha vida hoje. Ela é cuidadora do meu pai. Ela mora lá em casa. Ela entra no quarto da Lília, ela rouba coisa da Lília, ela experimenta a roupa da Lília. Gente, vocês não têm ideia do que eu estou passando com essa moça. Mas eu preciso dela, porque meu pai está com Alzheimer e está com ideia fixa nela. Ele está com ideia, ele está apaixonado por ela. Perdidamente apaixonado. E aí o pai me pediu para fazer um protocolo para ela. Meu pai também é gente da melhor qualidade, tá? Mais protético, e aprendi tudo com ele, sabe? Então agora é hora de eu colocar em prática. Então é o seguinte, gente, vamos falar a verdade. É para todo mundo que a gente faz guia multifuncional. Às vezes você tem que ir direto ao ponto. E graças a Deus, a expertise da gente ela vai se tornando tal no momento que você começa a ficar esperto, tá? Então, dentro da minha expertise dessa paciente, o que eu estou vendo? A carinha dela tá super simpática. A DVO dela tá boa, concorda? A carinha dela tá boa. Então, eu venho com ela em repouso e faço a tomada da dimensão dela aqui. Tudo sem anestesia, sem nada. Fiz a tomada aqui. Tudo bonitinho, a dimensão dela tá bonitinha aqui, tá? A dentadura dela, os dentes estão caindo para posterior, porque ela não tem dente aqui atrás, né? A síndrome de Kelly, ela consiste em extruir os dentes antero-inferiores e o seio vai fazendo uma pneumatização por pressão negativa da dentadura, então o seio vai projetando para baixo, a dentadura vai fazendo isso aqui, ó. Reabsorve a região anterior, os dentes extruem e a pressão negativa da dentadura vai jogando o tuber aqui para baixo. Às vezes você vê um tuber quase encostando aqui, vocês já perceberam isso? O tanto que isso pneumatiza? Então tá, então o que eu sei? Se eu quiser fazer um protocolo aqui nessa paciente, o que eu tenho que fazer, gente? Tirar os dentes e cortar mais 5 milímetros de osso. Olha quantas informações que nós já conversamos aqui, já vai acelerar a vida dela. Mas a dimensão dela é essa que eu quero manter. Então, olha o que eu fiz. Tirei os dentes dela, cortei 5 milímetros de osso dela, instalei os meus implantes, coloquei os meus transferentes. Vocês estão vendo que aqui ó, é um transferente com parafuso longo. E aqui é um transferente com parafuso curto. Por que eu fiz isso, gente? Para ela poder chegar naquela dimensão que eu tomei da Márcia, que era 6. Certo até aí? Agora presta atenção. Eu vou unir os transferentes entre si e vou subir pontos de oclusão entre os transferentes lá na dentadura dela. Eu vou falar tudo, depois eu volto, tá? E depois a gente dá um break, né? Tá? Então, ó, então vamos lá. O que eu já entendi o jogo? Fiz a dimensão dela. Já sei que eu tenho que cortar 5 milímetros de osso. Nós não estamos falando da parte cirúrgica aqui, tá? Nós vamos mostrar isso tudo. Mas eu vou tirar os dentes dela, tirar o osso dela e instalar meus implantes. E voltar com os transferentes em posição até aquela dimensão. Evelyn, esse transferente está muito alto. Eu não consigo fazer ela fechar. Corto o transferente em altura, até ela voltar para a dimensão dela. Esse transferente é um tubo
que passa um parafuso no meio. Esse parafuso ele pode ser alto, que é o que vem com o transferente, ou eu posso usar o parafusinho curtinho da prótese. Evelyn, mas ainda assim isso está muito alto. Corta o transferente. Até aí, tem algum preconceito com isso? Não, né? Então agora ela está na dimensão dela. Eu vou unir esses transferentes entre si e nesses pontos entre o transferente, eu vou subir com registros de oclusão. Eu não estou impedida de remover esses parafusos não, tá, gente? Entre os transferentes, eu estou subindo com registro de oclusão. E aí, ela pode abrir a boca, porque o registro já está pronto. Eu venho com a minha moldeira, faço o arrasto e entrego isso aqui para o laboratório vazar. Entenderam o raciocínio? O que o laboratório tem? O molde dela é inferior, já com registro de oclusão, e tem a dentadura superior. E aí, quer vocês acreditem ou não, quando vai para a boca é isso. O trem já está pronto, porque eu não modifiquei nada. Eu usei a própria dentadura dela, eu não fiz um novo plano de cera. Todos os dados foram da dentadura dela. Então, assim, a minha vida mudou quando eu parei de fazer plano de cera. Quando eu uso a própria dentadura. Aí lembra que a gente já tinha visto que os dentes dela estavam caindo na posterior, então isso já foi acordado. Sobe os dentes para a posterior. E aí, como a Lília agora é uma íntima amiga dela, a fotinho foi das duas aí. Tá? Então, gente, eu sei que pode estar parecendo muita informação, mas são as diversas nuances que a gente pode fazer com a própria dentadura. Tá? Então, a dentadura dela inicial, estou voltando só para tentar dar uma fixada, né? A dentadura dela vai ser trocada, mas eu não fiz um plano de cera. Eu trouxe para o articulador a própria dentadura dela. Olha aqui, eu preciso mexer na linha média dessa dentadura? Não preciso. Tamanho de dente, só para dar um ar da graça. Os dados que eu tenho aqui, linha alta de sorriso, também não preciso. Eu já tinha tudo aqui. Imagina fazer um plano de cera, sendo que eu já tenho esses dados. Tem hora que eu acho que nós estamos sendo burros, sabe? E, em geral, nós temos esses dados. Então, é isso que tem que ir para o articulador. Agora, meu paciente não pode ficar aqui 2 horas. Que é 2 horas que é o tempo para fazer isso aí. Aí você tem que perder muito tempo, você vai ter que vir um monte de consulta, você vai ter que fazer montagem de plano de cera, depois montagem de dentes e aquela luta que vocês têm. Então, eu estou aqui para fazer o quê? Maximizar o tempo clínico de vocês. Agora, como que vocês vão ajustar com o laboratório, aí já é uma outra novela, tá? Então, voltando ao caso dela, a primeira coisa, assim, da tomada da dimensão, a gente fez os implantes, colocou os transferentes são cortados até a altura que ela feche na tal da dimensão, né? E a partir daí, entre um e outro, a gente sobe um registro de oclusão. Porque senão, o que seria que vocês fariam? Olha o que vocês fariam. Vocês fizeram o implante sem usar a guia. Aí vocês moldam e mandam para o laboratório. O que o laboratório vai mandar para vocês? O plano de cera. E aí começa a problemática toda de novo. Então, nós estamos otimizando o processo, tá? Nós já entregamos o registro. Então, ele pode te mandar os dentes já montados, porque ele tem um antagonista que vai estar definindo linha média, distal de canino. Se você fizer com plano de cera, vai ser muito mais sessões. Evelyn, vamos supor que ela tivesse dentes em cima. Molde. Você ia tirar os dentes de cima e de baixo. Você pegava o mesmo registrão. Isso. Ele já mandava mais ou menos dentro daquele padrão, fazia uma muralha ali para já Exatamente. montar na mesma posição. Exatamente. Se ela for dentada em cima, você vai gerar um molde de alginato para copiar os dentes. E esse registro aqui, ó, vai engatar no molde de gesso. Se você fosse fazer os 2 trabalhos, você faria assim? Faria separado. Faria separado. Eu não tenho habilidade para isso. Você leva É onde eu queria chegar com você. Eu acho que faz um, faz outro. Algum arco para começar ou não? Eu faço o primeiro de cima por causa das curvas da dentadura. Tá. Aí depois o de baixo. Que Deveria, aparece mais o é superior. claro que o inferior é que mais incomoda o paciente. Mas como eu já estou pensando aqui, esse trabalho é definitivo. Tá.
Se a curva dela estiver muito ruim, eu vou perder a minha prótese de baixo. Ah, entendi. Então, daí, se fosse dentado superior e inferior, você começaria pelo superior, faria todo esse registro de altura, tudo, ele ia moldar esse escudo, ia fazer um escudão para montar os dentes, e aí você já fazia de cara essa prótese para você capturar com uma barra depois? Sim. Tá. E para concluir, né, o que nós estamos nesse momento, né, falando de o que eu faço com a dentadura, eu não tenho como não parabenizar essa equipe. Esse pessoal, ele é de Uberaba. Ah, não, aqui é uma outra coisa ainda. Quantas horas, gente, para vocês descansarem? 10h30. Então tá, 10h30. Vocês vão quanto tempo? Meia hora só, né, gente? Menos. 20 minutos. 20 minutos, tá. Fala meia hora, vai ser 40. Tá. Eu vou no banheiro. E depois eu vou naquela salinha secreta. Tá. Aí Eu vou comer uma maçãzinha. 20 minutos. 20 minutos, tá, gente? Porque nós vamos arrebentar ainda na parte da manhã. Você vai no banheiro comigo? Aí eu tiro essa belezura aqui, Carmen. Como é que tá indo? Tá indo mais ou menos bem? E pior que eu xingo, né, gente? Mas eu tô bem melhor. A gente precisa conversar sobre o lançamento, tá? Aí vamos pra lá, eu vou trocar com o seu. Tá. Entendi. Aí eu tiro, corto os dentes no gesso e ele faz uma totalzinha para mim que eu posso usar até como uma guia cirúrgica. Também. Fiz a prótese, eu uso aquela guia para moldar, devolvo para ele, ele faz a